Fala, assombrados, eu sou o Matheus, blogassombrado.com.br, trago uma notícia para vocês. Eu vou fazer aqui uma atualização do Planeta 9. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, vocês lembram que em janeiro desse ano eu soltei uma notícia sobre o Planeta 9? Duvido muito, né, porque a gente não lembra nem o que comeu na semana passada, mas pois é, em janeiro desse ano, dois cientistas, um super renomado aí, o Mike Brown, que foi responsável por rebaixar Plutão de planeta para planeta anão, e seu pupilo Konstantin Becklin, previram a existência de um planeta que eles chamaram de Planeta 9, através de cálculos que eles realizaram num supercomputador lá do Caltech, a Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Esse Planeta 9 ele teria mais ou menos 10 vezes a massa do nosso planeta Terra e tem uma órbita muito excêntrica, ele chegaria no seu periélio a 200 unidades astronômicas do Sol e no seu afélio, que é quando ele está mais distante do Sol, a praticamente 1.200 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância do nosso Sol até o nosso planeta Terra, tá? É bastante longe mesmo. Então o planeta ele é bastante excêntrico e está realmente muito longe, mas muito longe mesmo. E eles deixaram bem claro na notícia que eles deram em janeiro de que eles ainda não tinham visto esse Planeta 9, esse hipotético Planeta 9, mas que os cálculos que eles fizeram indicavam que existia esse planeta sim, para explicar a perturbação de objetos aí do cinturão de Kuiper que eles mostraram alguns. Eu vou deixar a notícia completa para vocês assistirem, o link vai estar aqui na descrição, tá? O que eu vou falar nessa notícia aqui? Que no final de março, o Mike Brown, através da sua conta no Twitter, publicou que eles conseguiram encontrar um objeto KBO, que é a sigla aí em inglês para objeto do cinturão de Kuiper, bem excêntrico, e que ele está exatamente no lugar onde eles calcularam que ele deveria estar. Ele também publicou um gráfico no Twitter, dá uma olhada. Você pode ver nesse gráfico aí diversas órbitas excêntricas de planetas KBO, né? Planeta anão, essas coisas. Mas observe com atenção essa linha azul contínua, chamada aí de UO3L91, que ela representa o que eles estão chamando de Planeta 9, que é chamado de Planeta 9 porque tem 8 planetas do Sistema Solar atualmente. Então, se esse vier a ser confirmado, ele vai ser o Planeta 9. O Mike Brown em seguida disse no Twitter que ainda precisava realizar alguns cálculos e que era para as pessoas terem calma, que só começassem a ficar bem felizes quando outros cientistas astrônomos confirmassem aí essa sua descoberta. Assim, assombrados, tudo está indicando para que sim, teremos em breve 9 planetas do Sistema Solar novamente. Mas calma aí, a notícia não acabou, porque já estão fazendo uma nova confusão com esse Planeta 9 aí. Primeiro eles começaram a dizer que poderia ser Nibiru, que o Zecharia Sitchin disse nos seus livros, que é um planeta que passa aqui no nosso Sistema Solar. Só que o planeta Nibiru, a órbita dele, segundo o Zecharia Sitchin, passa pelo cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. E como eu disse, esse Planeta 9, ele está a 200 unidades astronômicas do seu periélio do Sol. Então não tem como ser Nibiru, o Planeta 9 Nibiru. E agora começaram a relacionar esse Planeta 9 com uma teoria lá da década de 80, feita pelos cientistas Daniel Whitmire e John Maltese, que eles previram que deveria existir um corpo no nosso Sistema Solar muito grande, que perturbasse os cometas ali do cinturão de Kuiper, que fizesse os cometas virem para o Sol, e que esse planeta ele teria uma órbita aí muito longa, de 26 a 27 milhões de anos. A teoria deles é assim, diz que esse planeta hipotético tem uma órbita um pouco inclinada, e quando ela passa pela região do cinturão de Kuiper, a cada 26, 27 mil anos, ela perturba os cometas que ficam ali, e esses cometas vêm em direção ao Sistema Solar interior, que é formado por Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Uma vez esses cometas vindo em direção aqui a nós, muitos vão se colidir com o Sol, outros não vão chegar nem a colidir, vão se desintegrar antes, causando uma grande área de poeira no céu ali, impedindo a luz solar de chegar completamente ao nosso planeta. E outros desses cometas poderiam atingir diretamente os planetas, como por exemplo a Terra. Então seria esse impacto desses cometas com o planeta que causariam as grandes extinções em massa, que o registro fóssil mostra que ocorrem a cada 26, 27 milhões de anos. Só que o Mike Brown desmentiu, falou, não tem nada a ver também o nosso Planeta 9
com esse planeta X aí da teoria do Wiltshire. O do Wiltshire, o planeta dele, tem que ter uma órbita muito longa, de 26, 27 milhões de anos. E a órbita do nosso planeta 9 aqui tem de 15 a 20 mil anos. O Wiltshire concordou com o Brown, mas disse, ó, ao planeta que a gente também previu tem uma órbita excêntrica e uma inclinação orbital, como esse planeta 9 que vocês estão dizendo. E nada impede que existam dois planetas plutonianos, ou seja, além de Plutão do cinturão de Kuiper, planetas muito distantes. Ó, assombrados, agora vai lá no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque lá estão as 5 maiores extinções em massas que já ocorreram aqui no nosso planeta. A última, para você ter noção, aconteceu há 66 milhões de anos atrás, e foi aqui, matou os dinossauros, né? E grande parte dos seres vivos do nosso planeta. Vai lá para você ler melhor sobre isso e conhecer as outras 4, porque a gente já esteve a um passo de não existir. Assombrados, então é isso aí, Planeta 9 provavelmente existe sim. O Mark Brown acabou de encontrar ele, pelo visto. Até mais, assombrados!